Meio campo, Lucas Sacha, que é um ativo do clube, Pedro Augusto, aí já entra mais um pouco polêmico, que também é ativo, e Matheus Rossetto é ativo e já tem um contrato, que ele chegou agora, né, que foi um contrato Isso. até esse ano, mas tem a opção de renovação por mais 2 temporadas ao final desta que estamos. Desses 3 nomes aí no meu campo, Sacha, Rossetto e Pedro Augusto, ficam com os 3, dispensa alguém? O que é que vocês acham? Vamos lá. Essa eu acho que é uma das questões mais difíceis, né, dessa análise que a gente está fazendo aqui. A posição de volante é uma posição que o Fortaleza tem muitos jogadores no seu elenco, né? Tem. Tá bem E recheado. quase um time titular inteiro. Exatamente, quase um time titular só de volantes. Eu renovaria apenas com o Pedro Augusto, é a minha opinião. Aí eu vou explicar por quê. Eu acho que o Pedro Augusto é um jogador que ele mostrou muita capacidade de resiliência. Foi um jogador que passou por momentos difíceis no Fortaleza, a gente lembra, obviamente. Mas foi um jogador que se recuperou muito bem e que, com certeza, é muito nítido que ele tem total confiança do Vojvoda. O Vojvoda tem total confiança no Pedro Augusto, continua utilizando ele. E eu digo mais, é um jogador que entregou muito ao Fortaleza no aspecto defensivo, né? É um jogador com muitos desarmes. Eu acho que precisa ter um trabalho ali para tentar reduzir a quantidade de faltas que ele comete, porque às vezes eu acho que ele comete Fica muitas um faltas. intensivão ali, ele e o Brits, né, É, também. exatamente, ó, vamos lá. Mas eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que ele entrega, em termos de qualidade técnica, muito pro Fortaleza. Eu não acho que o Lucas Sacha seja ruim, certo? Eu acho que ele, até quando é utilizado, ele apresenta uma qualidade muito interessante. Em alguns momentos da temporada ele até teve uma sequência positiva, eu acho que lá no início do Campeonato Cearense, enfim. Mas eu acho que o Fortaleza hoje tem volantes que, para mim, são mais jogadores do que o Lucas Sacha, né? Ele é um jogador que tem as suas qualidades, também não é um jogador tão velho, mas eu acho que é aquele jogador que dá para você negociar. Eu acho que o Fortaleza pode tentar de alguma forma algum acordo, enfim. E o Rossetto é um jogador que ele não mostrou tanto a que veio. O Vojvoda tem até uma confiança nele, ele passou um período ali sem jogar, mas depois que ele começou a jogar, ele ganhou, de certa forma, uma condição de titular em algumas partidas até importantes, né? Eu acho que, se eu não me Sim, engano, no jogo da Copa do Brasil contra o Vasco, ele foi titular, E o Hércules estava no banco. e o Hércules ficou no foi. banco, então ali até surpreendeu um pouco aquela escalação, ou seja, mostra que o Vojvoda Eu tem acho que contra confiança o nele. Boca também, lá em Eu La não Bombonera, não lembro. vou lembrar, mas eu acho que teve um jogo assim Alguns jogos importantíssimo. importantes ele Que eu acho foi. que o Zé ficou no banco É, É, nesse jogo do Boca. exato, exatamente. Mas eu acho que ele também é um jogador que efetivamente não entregou tanto ao Fortaleza. Nem o Sacha, nem o Rossetto são jogadores ruins, mas eu acho que eles são jogadores que dá pra você não renovar e talvez fazer um esforço maior pra trazer outras peças que possam brigar mais por titularidade. Eu ficaria com o Pedro Augusto. Tem 6 meses, né? Eu acho que é como se eles estivessem no período probatório. É, O Rossetto e o Sacha nesse exato momento. sim. O Rossetto porque chegou, demorou demais para jogar. E nos momentos em que jogou, há quem diga, ah, gostei dele, hein? Habilidoso. Há quem diga, rapaz, não tem Fraco, intensidade fraco. não. É. Não contribui com nada, não muda o jogo. Dentro da nossa própria equipe aqui, a gente tem muitas existe essa divergências divisão, quando como olhar O o estilo de Rossetto, né? jogo do Rossetto. O fato é que ele é um volante técnico. Mas como ele contribui com o jogo, aí é uma análise que o Vojvoda vai ter. O Vojvoda gosta desse estilo. Até porque ele perdeu um volante técnico e o Fortaleza demorou demais para repor. O Rossetto foi a quarta, quinta opção do Fortaleza no mercado. Ele tentou muitas contratações até que alguém veio e disse: ah, lá nos Estados Unidos tem um jogador que pode se melhorar fisicamente e jogar. Até aqui eu acho que ele ainda não entregou algo que diga, poxa, ele Vale a realmente pena. tem substância para permanecer no Fortaleza e ser um possível titular. Ele jogou alguns jogos importantes, mas ele ainda jogou pouco. Então, por isso que eu falo que ele está no período probatório. Ele tem mais 6 meses para provar que ele pode realmente ganhar esse espaço. Dizer para o Fortaleza, não, eu vou ter regularidade, vou ter boas atuações, não vou entrar em uma final e ser expulso em menos de 10 minutos, como ele fez diante do CRB, vou ter mais tranquilidade e vou tentar brigar pelo meu espaço, porque característica de jogo, ele tem uma característica diferente dos demais. Ele realmente é um volante mais pensador. Ele pega a bola, tem qualidade técnica para buscar um passe diferente, então tem esse contexto. Mas eu acho que ele ainda precisa se mostrar mais. Então tem 6 meses. Hoje ele não está no hall de renovações, assim como o Sacha também não. Por mais que o Sacha já tenha sido importante, a trajetória do Sacha no Fortaleza é um declínio. É. Ele inicia titular, e aí muito depois bem. ele vira um atleta que é reserva, depois ele vira um atleta que não é mais o reserva imediato.
ele não é o reserva imediato. Você tem outros jogadores que estão à frente dele. Hércules, só na posição. Zé Wellington, o próprio Pedro Augusto, que é muito titular. O próprio Rosseto também O hoje próprio está na Rosseto. frente Teve dele. mais oportunidades do que ele. O Martínez acabou de chegar e também já está galgando a sua vaga nos titulares. Então, o Lucas Sacha vive um momento em que realmente ele está em declínio. Só que ele teve problemas físicos. Nessa temporada como um todo, esteve muito tempo no departamento médico. Quando entra, sempre entrega muito no aspecto defensivo. Então, ele tem também mais 6 meses para se avaliar. E aí o Fortaleza pode pensar, quero mudar, quero dar mais espaço para outros atletas. Um atleta que não tem mais espaço é o Cauã. E eu acho que ele merecia ter mais espaço dentro desse rol. É um ativo do clube, é da base. É jovem. É jovem, pode evoluir muito. Então talvez seja um momento até mais delicado do que o próprio Rosseto. E aí a gente entra no Pedro Augusto. Infelizmente, para o torcedor do Fortaleza, é importante entender tudo que aconteceu. Foi realmente uma situação complicada demais para o torcedor tentar assimilar. O torcedor realmente ficou com ódio, queria a saída do jogador a todo instante, mas analisando apenas o dentro de campo, o Pedro Augusto, dessas 3 opções, é o que mais entregou. Então, nesse contexto, jogo a jogo, sem o aspecto emotivo, que não dá para dissociar do futebol, mas olhando friamente, né? O que é que o cara está entregando? O Pedro Augusto está dizendo para o Vojvoda que ele é importante. E o Vojvoda está dizendo para o Pedro Augusto, eu conto com você. Então, no fim da temporada, a tendência é o Pedro Augusto renovar o seu contrato. Até porque esse momento ele conseguiu sobreviver às críticas. Sim. Ele poderia ter sucumbido e nunca mais ter conseguido jogar bem. E a gente já vê ele jogar bem em alguns momentos. Falha, como outros jogadores também falham. Vai cobrar pênaltis? Aí sempre vai haver esse temor. O torcedor quer que isso aconteça, o Vojvoda quer também, o Vojvoda às vezes parece também que não olha muito ali para o contexto sentimental, né? Exato. Só que ele é um jogador que pode contribuir. E acho que defensivamente, nessa temporada, ele e o Zé Wellington são os principais volantes. E você precisa ter jogadores com esse perfil dentro do elenco. Então, eu acho que é isso, viu, torcedor? Dessas opções aqui, Quem diria? o Pedro Augusto acho que vai renovar.